Bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui para fazer a leitura de mais um trecho do livro Segredos da Mente Milionária. Hoje o arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está na sua perspectiva. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-me guiar por lemas como nunca tenho bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal isso faz parte da vida, eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com sua família? Ambos. Você quer se dedicar nos negócios ou te divertir? Ambos. Você deseja ganhar dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas na mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o liberará de um modelo de escassez e limitação, e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa devia pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi de que a estimativa dos seus próprios custos era assunto dele e não meu. Se ele havia tido mais gasto do que o previsto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço específico, fiz questão absoluta de manter tudo o que tinha sido acertado entre nós. Nos meus tempos de vacas magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria ao sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio de que só haveria um vencedor. No entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberta a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos e foi o que consegui. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários me disseram que se eu quisesse uma casa de 3 quartos com escritório nessa região, teria que desembolsar mais de US$ 1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos de 1 milhão. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela. Depois recebi um telefonema com notícia de que os proprietários de uma casa no lugar que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria haviam reduzido seu preço em US$ 200 mil, ou seja, menos de US$ 1 milhão, mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse e que ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma coisa. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento, depois, se sobrar tempo, curta a vida. Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo: se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não. Eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil. Às vezes eu era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar aluguel. Mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus dois objetivos. Jamais permaneci muito tempo no emprego ou um negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo de que gostava. Agora que sei que isso é possível, continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. O melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre sempre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Como te disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Volto a perguntar: o que é mais importante, o seu braço ou sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela.
proporciona liberdade para que você possa comprar o que desejar e fazer o que quiser no seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas vezes acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes, ou ser é rico ou ser feliz. Isso não passa a programação de quem pensa pequeno. A pessoa que é rica em todos os sentidos dessa palavra entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de dois braços e duas pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. E aí vem o primeiro princípio de riqueza. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que o bolo é doce demais, por isso só se deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merece o bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Eu lhes pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você pode fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? O bolo serve para ser comido e saboreado. O modo de pensar uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso que não sobra para ninguém mais é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é ilimitada. É limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do mundo, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Outros aspectos que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro que pode ser usado indefinidamente para criar valor para todas as pessoas. Vou dar um exemplo. No seminário, peço 5 participantes que se dirijam ao palco, levando consigo um objeto. Dou uma nota de $5 à pessoa número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2, $5. A pessoa número 2 usa então os mesmos $5 para comprar, digamos, uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuiu. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles, e um total de $25 em valor para o grupo. Portanto, os $5, além de não terem sido esgotados, circularam e criaram valor para todos. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada há anos e anos por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é o indivíduo, mais dinheiro ele se pode colocar em circulação, permitindo que as outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em uma coisa ou outra. Quando a pessoa possui dinheiro e usa, tanto ele quanto o indivíduo com aquela quantia foi gasta, tem ambos o valor. Para ser direto, se você está preocupado com as outras pessoas e quer se assegurar de que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro sem enriquecer. Essa crença é uma grande besteira e se você continuar a aceitá-la, ficará como empacado num importante aspecto de sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não passa em nada a sua felicidade e o seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma boa pessoa, seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. E aí vem a declaração. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Então, assim, essa questão, essa ideia, né, de ou uma coisa ou outra, sempre é uma ideia aplicada por um alienador, né? E o alienado é aquela pessoa que aceita, né? Então, ele sempre quer escolher entre uma coisa e outra.
entende que ele pode ser merecedor das duas coisas, né? Então, muitas das vezes a gente ou está no papel de alienador ou de alienado, né? Na maioria dos casos, os dois. Ações da mente milionária. São 3 exercícios. Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneira de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte: por que não posso ter ambas? Então você já pode começar a aplicar no seu dia a dia isso aí, quando alguém dizer ou isso ou aquilo, faça essa pergunta: por que não posso ter ambas? Segundo exercício, conscientize de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Então, assim, o dinheiro é ilimitado. O que é limitado é a nossa mente, muitas das vezes, principalmente a mentalidade pobre, né? E o terceiro exercício: pense em si próprio como exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Prospere, para que você possa honrar a Deus, a sua família, e depois seja um bom exemplo de pessoas prósperas. Isso vai inspirar outras pessoas também a quererem ser prósperas, tá bom? Esses são os comentários sobre o arquivo de riqueza número 12. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.